Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, Ipors, tudo bem? Olha, pensem comigo uma coisa. Você é uma mulher. Acontece uma coisa muito grave na sua vida. E por causa dessa coisa você é cancelada, você perde quase tudo. E você não consegue falar. Você não consegue se explicar. Alguma das nossas 13 ou 14 mulheres que assistem o nosso podcast já teve essa sensação de não conseguir se explicar porque ninguém deixa? Pois é, esse é o assunto de Disclaimer, uma das melhores séries que está em cartaz atualmente e de sempre. É um cuidado maravilhoso. Mas a gente vai falar disso melhor daqui a pouco, depois de ouvir o Rodrigo sobre as bilheterias dessa semana. Oi, pessoal. É uma semana de Gladiador 2, que abriu em primeiro, abriu bem. Fez o que se esperava, fez 690 mil ingressos no primeiro fim de semana. Com a segunda-feira promocional já chegou a 770, está lá no seu caminho, na sua trilha. Ele tem um perfil muito característico de um blockbuster americano, não super-herói, né? Ou seja, ele vai bem em praticamente todas as áreas e com todas as faixas de público. Em segundo lugar, o nosso Ainda Estou Aqui, que subiu 32%, um incrível crescimento de 32%. Um boca a boca, né? Puro boca a boca. O filme já passou de 1 milhão de ingressos, também com a renda de ontem, está com 1.135.000. Rodrigo, compara, por favor, porque assim, o que é um blockbuster como Gladiador e o nosso filme que está crescendo com boca a boca em números? Como é que é essa comparação? Em comparação, a gente hoje tem uma dúvida para saber, por exemplo, qual dos dois vai fazer mais, né? Quer dizer, o Ainda Estou Aqui, as primeiras estimativas que a gente começou a fazer lá atrás, falava o seguinte: bom, se ele chegar no Bacurau, que são 600 mil ingressos, tá. Eu, quando vi, eu achei que ele podia chegar em 1 milhão. Falei, não, ele pode chegar em 1 milhão. A maioria das pessoas com que eu comentei falou, não, filme político, ele tem uma coisa familiar que não é política, ele pode chegar a 1 milhão. Já chegou a 1 milhão, ou seja, eu também já errei. Né? Nesse caso é um erro bom, porque é um erro... Né? A realidade está sendo muito melhor do que as estimativas. Né? A meta, que era fazer o que Central do Brasil fez, que foi 1 milhão, quase 1.600.000, também acho que já vai ser batido facilmente. Porque o filme, quando começa a subir, e todo esse burburinho que tem a respeito do Oscar, das chances dele ser indicado para melhor filme internacional, da Fernanda Torres ser indicada para atriz, melhor roteiro, até mesmo para melhor filme e direção do Walter, tudo isso cria um burburinho que transforma o filme numa obrigação. Você tem que ver. Isso é, o Oscar está voltando a ter seu peso? Sempre teve, nunca deixou de ter. Nunca deixou de ter. O problema é o filme. Tem temporadas que são temporadas mais fracas no que diz respeito aos filmes que estão concorrendo. Aí o Oscar não tem... Na verdade, não é o Oscar, são os filmes, o conjunto de filmes. É a safra, né? A famosa safra. Sempre é filme. Eu diria que Gladiador sempre é filme. Eu tenho uma tese de filmão de Oscar. Depende dos filmes que estão concorrendo, que estão sendo exibidos, que vão ser exibidos. Se tiver qualidade, vai. Se não tiver, não vai. É simples assim. Né? Falando do Gladiador, por exemplo, né, a gente estava falando disso ontem. Será que vai fazer mais que o Gladiador? Será que o Gladiador vai fazer mais? Tem gente que acha uma coisa, tem gente que acha outra. Na verdade, vai depender do boca a boca do Gladiador. O boca a boca do Ainda Estou Aqui, a gente sabe que é excepcional. E tem ainda um outro fator que está começando a acontecer neste fim de semana, que é o fato do filme começou a ir muito bem em cinemas de bairros populares. Né? Isso é uma característica de grande sucesso. Sim, eu tenho notícias, assim, por exemplo, do bairro do Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, com sessões lotadas. E o pessoal aplaudindo no final. Isso é muito legal, né? Isso é característica de sucesso. Porque não é um filme... O filme, inicialmente, você falou, vai ser um filme de classe média. Ele, quando foi lançado, ele teve esse comportamento. Ele foi muito bem na classe média, no cinema de classe média, aqui no Rio de Janeiro, Tijuca, Botafogo,
Né? Muito, muito bem. São E, indícios e nas áreas do bairro populares não estão bem. Agora ele começa a ir bem também nessas áreas. Isso é um alento para o mercado que estava vendo esse público como os farofeiros. Né? Só vamos dar os farofeiros para ele. Hoje em dia tem tanto cinema e tanta facilidade de você fazer a cópia, que é uma cópia digital, não é mais aquela coisa física. Todo mundo tem a cópia. Né? Todo mundo tem cópia de tudo. Coloca o que você quiser como programador de cinema, você coloca, ninguém nega. Né? Os filmes entram e saem quando não tem público. E permanecem quando tem. Isso é uma dificuldade, isso é uma briga, essa é uma briga muito grande que o filme enfrenta quando entra em cartaz, com um monte de filme chegando a seguir e um monte de filme sendo exibido. Né? Então ele está conseguindo, né, furar essa bolha. Eu acho que ele vai... Eu já dobrei, 2 milhões ele vai fazer. Eu não sei se ele vai fazer muito acima de 2 milhões. Em que semana ele tá? Qual é a semana? Ele está na segunda semana. Tá na segunda, vamos lá. Tá na segunda com então você dobrar o resultado dos primeiros... Vamos a 2. Ele dia 7, ele está na segunda semana. Você dobrar o resultado dos primeiros 11 dias ou 10 dias, agora no caso 11 dias de exibição, é quase que um padrão, normal. Quase padrão. A não ser naqueles casos, por exemplo, o último que a gente teve foi o Coringa, né? O Coringa 2, que abriu muito bem, então despencou como se fosse um caminhão ladeira abaixo sem freio. Né? Ninguém parava, a dúvida é quando é que ele vai chegar lá embaixo. Né? Mas vai chegar, porque do jeito que está... Ele está subindo. Aí subiu, você fala, bom, e agora? O que vai acontecer nesta semana? Amanhã é feriado, um feriado cinematográfico por excelência. É um feriado que cai numa quarta-feira, é o sonho de todo mundo, né, de cinema. Porque pouca gente viajou, é um dia só, né, o pessoal fica em casa. Vai todo mundo para o cinema. Vai todo mundo para o cinema. No caso do Rio de Janeiro ainda tem o negócio do feriado escolar, que é o último dia desse feriadão escolar que a gente teve aqui no Rio de Janeiro. Então, o filme está indo muito, muito bem. Obrigado. E só para encerrar, para falar de um outro filme, que não é um blockbuster, tá longe disso, é um filme pequenininho, mas eu gostaria de falar porque é um filme que subiu 80%. Tem um filme que subiu 80% na semana. Esse é um filme, realmente um filme que a gente pode chamar de um filme de arte, lançado num circuito restrito, são 8 cinemas, né? Um filme do pessoal do Estação Botafogo chamado Malu. Malu é um filme sensacional. Bater palma pro meu querido Pedro Freire. Parabéns! Já está sendo elogiado. Que eu elogiei quando fui ver no primeiro dia. Assim. Malu. Ele subiu, está indo, era um filme que inicialmente... Enfim, aquele filme que entra e sai, você não sabe, mal presta atenção quando está lá, a não ser que você conheça de alguma forma, ligado à produção. Como eu vi, eu vou falar, é um filme espetacular. Esse é puro boca a boca mesmo, porque ele não tem campanha, não tem nada, em 8 cinemas, e o pessoal, todo mundo que vê fala muito bem, e ele está com os seus 8 cinemas. Então, Malu é um filme espetacular sobre a vida de uma atriz, que é a mãe do Pedro Freire. Ele fez um filme sobre a vida da mãe, o que é o primeiro longa-metragem dele. Pedro se formou na Escola de Cinema de Cuba, teve aula de roteiro com Gabriel Garcia Marques. É um luxo, assim, e os curtas do Pedro são sensacionais. Não é só a Yara de Novais que brilha muito nesse filme, mas também a Juliana Carneiro da Cunha e a Carol Duarte, que fez aquela menina trans na novela da Glória Pérez. Então, é um filme que tem que ver, gente. Tem que prolongar a carreira desse filme. Ele é muito bom. É isso. Enfim, eu queria encerrar mesmo assim, com o Malu, lembrando o Malu. Muito bom saber disso. Muito bom, muito bom. Boa notícia, excelente notícia. Viva o cinema nacional. O cinema brasileiro, os 2 pontos que o Rodrigo ressalta são filmes não armados, né? Vamos fazer aquela fórmula para o público? Vamos fazer a coisa popularesca? Vamos fazer filme de mulher louca? Vamos fazer filme... Essas fórmulas todas, esses números aqui provam que tudo isso pode continuar valendo, mas isso aqui também vale. Isso aqui não na verdade, o que vale mesmo é o gol do pulso. Você tem que combinar com o público. Você tem que combinar aquela famosa frase que é atribuída ao Garrincha, que eu duvido que ele tenha dito isso mesmo, porque... Não, que a gente chegou num ponto que só existe... Você já combinou com o adversário? Exatamente. Eu falei isso várias vezes. Você já combinou com o público? Não, é porque a gente chegou num impasse. Genial. Só falta combinar com o público.
A gente chegou no impasse que só tinha essas fórmulas. Ou era mulher louca, ou era farofeiro, ou era... Mas isso aí reforça a máxima americana que a gente acha meio... supérflua, mas assim, fala do coração. Você está falando da sua história, é a autenticidade, Verdade. que está passando. Exatamente. Verdade. Quando Se tem você verdade... tem uma história autêntica que tenha que ela realmente como é, o Walter está contando da família, ele não está preocupado. Ele podia até estar pensando que podia eventualmente ter uma premiação, mas ele estava contando aquela história. Ela está contando a história da mãe dele. Exatamente. É por aí. Se É tem por aí verdade, que quem quer contar uma história, primeiro vai numa história que fala com o seu coração. E eu acho que a única coisa que está combinada com o público desde sempre é se a história é boa. É isso. É verdade. Isso está combinado com o Se a público. história é boa, se a história é O boa, negócio é a história boa. vai, entendeu? E bem contada. Que é o caso de Disclaimer. Que é o caso de Disclaimer. que é Foi a opção de Cuarón de como contar essa história. Alfonso Cuarón, diretor de Gravidade, diretor de Roma, premiado, diretor de mão cheia. Então, fazendo uma série que está na Apple Plus. E eu quero que a Ana Paula fale. Eu acho que o Cuarón tem todo o crédito, porque eu sou fã dele, sempre fui. Na realidade, essa narrativa, essa história é do best-seller, né? O roteiro, ele pegou um livro, que foi best-seller em 2015, e já tinha criado uma polêmica em 2015, e ele transportou isso para a tela muito bem, porque o livro não é fácil, e ele nem a história, e ele conseguiu ter essa sutileza, mas ali todas essas coisas não é tanto dele, né? A história não é. Quase. Mas está bem trabalhado, está bem contado. Muito bem. Mas tá eu muito bem. queria saber o que você... Não, eu achei muito interessante essa sua opção de abrir, quando você abriu aqui o podcast falando sobre essa questão da mulher, né, dela, que eu acho que está muito bem colocada no disclaimer. E ele, Cuarón, quando fala sobre o filme, ele fala sobre a série, se você assistir de novo, você vai perceber muito mais fortemente o quanto essa mulher tenta a série inteira falar e ninguém deixa. E a mulher passa muito por isso. É uma realidade feminina muito grande. A mulher passa muito por isso, né? Por tudo que a gente viveu, pelo mundo que a gente vive, pela história da humanidade como ela é. A mulher tem uma dificuldade muito grande de falar e ela vive isso o tempo todo. Ela não consegue dizer, ela não consegue falar. Ela só vai conseguir falar no final, né? E porque não tinha mais alternativa. Eu lembro que na sequência... Eu não tô dizendo nem o que ela vai dizer, mas ela só consegue falar. Mas antes que você pense que é um filme assim, feminista, quando você acompanha, você não sabe que esse é o assunto. Não, você não sabe. Não, essa que é a virada. Essa que é a virada do roteiro. A virada é essa. De novo, mas aqui a gente brinca que eu sempre sei. Ela sempre sabe. Eu sempre sei. Nesse caso não tinha como, porque era o livro, então eu já sabia. Eu já Eu sabia a história. Eu tenho que visitar essa biblioteca, que tem tudo que a gente não sabe, tá lá. Tá lá no livro. É bom saborear. Mas a imprensa começou a falar isso também. Porque o livro, esse spoiler era muito difícil você evitar se você sabia da polêmica do livro. Então, quando você sabia, como eu já sabia o que era, e não falei, guardei o spoiler, eu não falei qual era. Eu tava vendo a cena em que a primeira cena que ela é confrontada pelo marido do que aconteceu e ela não consegue dizer. A minha irmã do Belog, mas por que ela não fala? E eu não podia dizer pra ela o que era, por que ela não queria falar. Primeiro que ela tentava e ele interrompia o tempo todo, que a gente fala. Essa mulher é Kate Blanchett. Interrupting era o tempo. Não, mas que faz toda, a gente vai chegar lá, faz toda a diferença ter sido ela. Ela tenta e ela é interrompida e ninguém nem percebe que ela é interrompida. Ela nunca consegue falar. Mas mais do que isso, é porque a história da personagem dela é o trauma que ela viveu e ela saber que ela ia passar exatamente por aquilo, que ela não ia conseguir explicar, que não iam acreditar nela, tudo isso, e ela decidiu... É sempre a questão sublimar, que envolve esse trauma. Esse trauma sempre passa por essa questão, né? Enfim, é difícil a gente conversar sobre sem falar sobre o que é. Já foi. A série vai falar sobre Eu acho que conversar sobre essa série sem dar spoiler é impossível. Não tem, é impossível. A gente precisa... Quem não quer o spoiler, por favor. Vai ver o acerto e depois volta. Depois volta. Pega daqui, a gente deste ponto pra frente, a gente vai falar sobre o que é. Tem uma segunda visão que é interessante também, mesmo sabendo. Porque tem o contexto todo, né? Quer dizer, primeiro isso, a imprensa estava falando mais ou menos do que era. Eu, quando comecei a ver a série, eu já sabia mais ou menos qual era o contexto
sem ter lido o livro, mas eu sabia qual era o contexto. E eu já tinha notado, por exemplo, que, assim, presta atenção no discurso de abertura. O discurso de abertura dá o tom da série, na verdade. Quer dizer, eu prestei atenção. Porque normalmente você não presta. A abertura é ela recebendo um prêmio numa solenidade e tem uma senhora discursando. Aquela que você está ali sentando, ainda se acomodando, nem está ouvindo o que o personagem está falando. Eu prestei atenção. Falei, não, tem aqui uma coisa clássica hoje em dia das redes sociais, desse processo de cancelamento e da recusa ao direito de defesa de quem está sendo acusado de qualquer coisa. Seja lá do que for. Seja lá do que for. Né? Então, eu já estava com esse cenário, que é um cenário que, para mim, pessoalmente, é uma coisa que me irrita muito, me chateia muito. E então eu comecei a prestar atenção nisso logo de cara. E aí eu comecei a notar, assim, ela não consegue falar. E aí depois eu comecei a notar o seguinte: você está assistindo a versão da mãe do menino que morreu. Esse foi o ponto que me passou também. Tá passando o tempo todo. O diretor está te passando. Ele está te passando só essa versão. Não há outra versão. Não, pera um pouquinho. Tem a versão dela. Tem. Exatamente. Não, e principalmente. Mas a gente assiste sem saber. Lá. Quem não... Não, claro. A mãe não estava lá. A mãe pegou Aquele livro pegou as por fotos. Alguém que não estava lá. A mãe pegou as fotos e não me consta, posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado, mas não me consta que ele tem um diário, por exemplo. Não. Onde ele tivesse feito observações. Mas eles tinham uma relação. Não, então ela pegou as fotos. Ela pegou as fotos mesmo, fotos de papel. O negócio se passa em 1999, há 25 anos, portanto, naquela época não tinha ainda uma história coisa de. Está lá em Veneza também. Ela pega ele é um fotógrafo, ele tem uma máquina excelente, ele fotografa várias coisas. Que ele ganhou, inclusive. Ela pega aqueles cartuchos, lembra quando a gente pegava uma foto? Aqueles cartuchos de foto, quando ela vai, ela e o marido vão pegar o corpo do menino, e ela leva essas fotos, ela faz a revelação, ela vê e a partir daí ela deduz tudo. Ela deduz, eu acho que mais do que deduz. Do livro, eu acho que mais do que deduz, Rodrigo, porque assim, ela, né, ao longo, você vai entendendo que ela sabia quem era o filho dela. Né? Aquilo ali é uma defesa. É verdade. Ela pega aquelas. Ela vai. Na versão dela, ele é sempre o seduzido. Ela conta a história para defendê-lo. Says the mother. Ela conta a história para defendê-lo. Ela pula na frente, ela pega aquelas fotos. Ao mesmo tempo, né? Eu vou contar a história. Não só para defendê-lo, porque ele não está sendo atacado. Portanto, antes que ele fosse. Não, ela sabia. Eu acho que ela sabia. A mãe da namorada já dizia, ela batia com o telefone com ódio, porque ela já estava ouvindo o que o menino fazia. Ela sabia quem era o filho dela. Ela sabia, claro, mas o assunto já estava encerrado, ela não precisava defender o filho. O filho não estava sob ataque. O que ela queria era atacar a mulher. Ódio da mulher. Ódio da mulher. O objetivo era atacar a personagem da Catherine. Antes que aquela mulher abrisse a boca e dissesse o que o filho dela podia ter. Mas ela não queria falar, e nunca falou, porque já tinha passado. E ela queria criar uma... Ela queria punir a mulher que matou o filho dela. É isso que ela entendeu. Ela entendeu. Ela não ajudou a salvá-lo. Então ela matou na cabeça dela. Ela se vingou disso. Ela não tinha certeza também, não. Porque eu não sei se vocês percebem, claro, devem ter percebido. Mas na hora que ela volta do banheiro, ela transa com na imaginação da mãe. Né? Ela transa com o garoto no banheiro e tal, que ela volta, que ela pergunta: cadê a moça que estava tomando conta de você? A moça está voltando da água com o filho que tinha se afogado. Então, a princípio, teríamos 2 afogamentos? Não. Tem esse momento, que é confuso, inclusive. Que está voltando com os salva-vidas. Não. Ela vê que o menino está lá, ela começa a gritar, isso na versão da mãe, né? A versão... Ela começa a gritar, o garoto sai, vai lá, nada. Não, isso foi depois. Antes, quando ela chega do banheiro, o garoto tá sozinho no bote na areia. Sozinho no bote. Que ela pergunta... Ela pediu para uma moça ficar olhando, na versão da mãe. Não, ela tira um cochilo. Não, mas ela teve... Antes, ela tá na praia, tá lá, ele tá sozinho, ela tá com o filho, ela resolve ir pro banheiro, né? Tipo, meio convida ele, na versão do livro da mãe. É isso. E ela pede pra uma moça que tá na praia pra tomar conta do filho dela. Isso. Que já seria um absurdo,
né? Tipo, olha aqui o meu filho, por favor, que eu vou ali pro banheiro. Que eu vou ali transar. Né? Quando ela volta, digamos, desse banheiro, o garoto tá sozinho, não tem mais a outra mãe. E isso me gerou uma confusão na hora. E ela pergunta, cadê a moça que eu pedi para tomar conta de você? Quando ela tá perguntando pro menino, está saindo da água a tal moça, que estava com uma criança também, com o salva-vida. Tipo, o mar está revolto, o menino meio que se afogou, tem uma confusão acontecendo ali. E até me passou pela cabeça, então vai ver que o menino que se afogou foi aquele, e não o dela. Mas não tem essa confusão. Não aquela ali é uma indicação de roteiro para criar que o mar estava perigoso. Para criar que o mar estava perigoso. E aí ela vai tirar um cochilo. Exatamente, é o que eu falei, ela tira o cochilo. Ela vai tirar um cochilo. Não, o que é interessante da história. E a Renée Bright Knight, que foi que escreveu o livro, ela era jornalista, que foi o primeiro livro dela de ficção, foi best-seller e tal, né? O que é interessante da história são as várias coisas que ela coloca, como a gente subentende ou a gente assume algumas coisas pela imagem ou pelo relato dos outros. Então, a mãe tinha as fotos que não faziam sentido, né, de um relacionamento que ela parece ter existido ali na véspera da morte dele, e ela tem o relato exato de como aconteceu o afogamento dele, que era a personagem da Cate Blanchett tinha dormido, a criança estava no bote e ele foi lá salvar e morreu afogado, porque o mar estava revolto. Então, todas as histórias, a mãe saber esse detalhe e contar aquilo, não era exatamente, ela colocou que ela era uma mãe, porque, lembre, ela estava querendo trucidar a personagem, então ela era uma péssima mãe. Já deixou uma outra cuidando. E a outra mãe foi lá e avisou, olha, o mar tá revolto, ela tem um filho com bote, dorme e deixa. Então ela estava construindo essas coisas que a gente tem de julgamento das pessoas. A mãe. É para induzir mesmo, para ver a gente ter essa coisa. Eu queria, a gente está assim, com um papo conceitual, mas para você que está acompanhando, eu queria que você visse as carinhas de quem a gente está falando. Então a personagem principal é a Cate Blanchett. Nos dias atuais, no passado, a Leila George. A Leila George, todos sensacionais. Tem o filho pequeno que quase se afoga, é o Kevin Cody Smith. Quando adulto. Cody Smith. Cody... O primeiro nome é Kevin também? Igual Kevin Klein? Não sei que é Cody Smith. Cody Smith McPhee. Que fez Ataque dos Cães, né? E tá em Maria também. Tá em Maria também. E a gente tem o Kevin Kline e tem essa maravilha que é Leslie Manville, que é a mãe. Nossa. É a mãe desse menino. Não, o elenco é incrível, o garoto também. E esse menino, Louis Partridge. Que fez vocês viram? Recomendo verem a série sobre a banda punk, sobre o Sex Pistols, que ele faz bichos. Era ele. Faz espetáculo. Maravilhoso. Eu vi, é maravilhoso. Então, assim, eu não lembrava que era ele, porque ele tá muito diferente lá. A gente tem, assim, eu acho que tem dois pontos altíssimos, tem vários pontos altíssimos, mas, assim, essa cena de sedução imaginada pela mãe na mesa do bar do hotel, da personagem da Cate Blanchett nova e desse menino, é de uma mão de direção maravilhosa e de um roteiro maravilhoso. É muito boa e seria o que aquela mãe imaginaria. Gente, aquela... Não, é puro roteiro. A Leslie Manville encontrando o filho no morgue, ali o corpo do filho, reconhecendo. É de uma coisa assim que a gente fica chorando. Eu fiquei chorando em casa, olhando aquilo. Mas é puro roteiro, né? Porque se você pensar, na verdade, essa história, a história do menino, começa com ele e com a namorada. Em Veneza, no trem. Que era uma outra mulher. Tá? E aí a mãe também construindo. A mãe que constrói. Que é uma mulher hiperativa sexualmente, transa como maluca, fala palavrão, e aquele menino puro, santo e tal, é levado a ter relações sexuais no lugar demais pelaquela menina. Aí a menina recebe um telefonema, ela dá um telefonema, sabe que a tia morreu e volta e deixa o pobre menino sozinho. Não vamos revelar. Quer dizer, e ele é seduzido novamente. Por uma outra ninfomaníaca. Tadinho. Por uma louca ninfomaníaca. E ele não para de fazer sexo, tadinho. E assim, ali no começo tem uma citação do Hitchcock, quando eles começam a transar e o trem entra num túnel escuro, né? Do Intriga Internacional, se não me engano. Intriga Internacional. Então, assim,
E tem várias citações, né? É uma série com locações belíssimas, com uma fotografia inspiradíssima desse gênio que é Emanuel Lubezki, diretor de fotografia. A trilha linda do Phineas, irmão da Billie Eilish, que faz os arranjos dela. Phineas O'Connor. É maravilhoso. Não, é muito. Tudo é bonito. E as locações, gente? E as casas? Tudo lindo em Londres. Principalmente o que se propõe, eu acho, assim, em relação a essa questão do estupro mesmo, né? Da situação e da posição da mulher, do casamento, da reação do marido, do não... Poxa, foi algo que aconteceu com aquela mulher quando ele recebe aquelas fotos. Por mais que, tudo bem, são fotos, é óbvio que aquilo impacta ele profundamente, né? Kevin Kline, ou ele marido Robert. Sacha Baron Cohen, que fez o Borat também. Que fez o Borat. Ele é sensacional, esse cara. E ele faz um bolhão. Um bolhão. Seríssimo candidato ao personagem mais idiota, masculino mais idiota. É o banana do século, né? Ele recebe aquelas fotos. Ok, caraca, né? Aquilo impacta, mas... Caramba, aquilo aconteceu há 20 anos atrás, né? Ele não dá sequer a oportunidade daquela mulher, que é a mulher dele, com quem ele é casado há anos. Mas aí que é o negócio. Ele é o principal nisso, né? Porque conversar uma colega de trabalho não deu oportunidade, até porque tem uma competição no trabalho. Você até pode... É condenável, mas... Agora, o marido que começa a série como um sujeito super dedicado, reconhecendo o talento dela, que acabou de ganhar um prêmio, faz tudo por ela e tal, e não dá o direito dela falar, não pergunta. Não, ele não quer saber. Me conta o que houve. Ele não quer entender. Mas esse é um grande problema que a psicanálise explica. Claro. Que é o seguinte, quando você está conversando uma história, primeiro quando você está contando, você está falando de você e não da outra pessoa. E quando a pessoa conta alguma coisa, você está indo do seu conhecimento, que foi isso. Então, na cabeça dele, que era um homem frustrado, que era um cara que se sentia... Ele olhou aquelas fotos, não estou defendendo ele, não. Ele era tão horroroso que ele só pensou o pior daquilo ali. E não deu nenhuma chance a ela. Ele perdeu uma oportunidade de se engrandecer. Ele perdeu. Ou de perdoá-la e entender o que aconteceu. Ou de continuar medíocre. Engraçado, assim. Esse personagem... Eu até admito, desculpa, Milton, eu até admito que perdoar fosse uma coisa boa. Para perdoar, preciso saber o que aconteceu. Ele não deixou ela completar. Ele não deixou ela completar. E esse personagem é tão bem desenhado que ele dirige lá uma ONG que faz o bem para a humanidade, mas ele se esquece do bem da família, das pessoas que estão próximas a ele. Ele não ouve quem está perto dele, mas ouve a humanidade, né? A coletividade. Ele está ali, ele está preocupado com vinhos, ele é bem novo rico, né? Emergente, pensando em vinhos. Ele era um cara rico, que ela era pobre, então ele já achava que ela tinha casado com um dado golpe. Ele cita várias vezes as restrições que a família dele tinha. Ela. Então ele já projeta nela umas coisas que... Ele expulsa ela de casa. Pois é. Não, ele bota ela na rua. Mãe do filho, ele expulsa de casa. Então, você me traiu, acabou. Você é uma desonesta. E pronto. E vamos lá, levando aqui em consideração. E mesmo que tivesse sido. É o que ela fala, mas a Cate Blanchett tá espetacular, senta aqui, gente, e conversa. Por quê? Por quê? Eu acho que... O que aconteceu? Óbvio. Por quê? Eu acho que... Você no mínimo, você tem que deixar ela falar tudo. Não. Então tá ok, você foi estuprada. Então tá, meu amor. Então tá tudo bem. Que é o que ela diz pra ele. Então beleza. Que é o final, você prefere que eu... Ok. O fato dele ter me causado dor te conforta. Se fosse prazer, ele me causar prazer te causa horror, mas me causar dor te dá esse conforto. Diálogo é espetacular. Isso é sensacional. Mas quando você fala de Cate Blanchett, eu, assim, no Globo de Ouro, eu dava um prêmio pro elenco. Eu acho que todos estão excepcionais. Todos estão muito bem, sabe? Não tem um que eu falo, tá errado. Não... Né? Não segue. Eu acho que é o elenco que tem que ganhar. Mas eu falo sempre, dá um menu pra ela ler, ela ganha o Oscar. Porque ela é espetacular. Eu li uma entrevista dela ontem no Hollywood Reporter, em que ela fala, por exemplo, da cena dela do monólogo com o pai. E a gente vê o seguinte, a dedução é o seguinte, quer dizer, ele gravou, né, ele filmou cronologicamente, deixou essa cena pro final. E ela fala, eu levei 6 meses para chegar aqui, eu já estava numa tensão que eu não aguentava. E essa tensão, quando eu li, eu falei, puta, essa tensão tá lá na tela, imprimiu direto. Aquela hora que o cara começa a falar, cala a boca, agora eu vou falar.
É de alguém realmente que está querendo falar um tempão e não deixa. Que eu não aguento, eu preciso. Agora, cala a boca, deixa agora eu falar. Agora que cala a boca, quem vai falar sou eu. Agora quem vai falar sou eu. E ele tinha envenenado pra calar ela. Só pra... Não, porque ele queria matar o filho dela, que também é uma loucura. Porque assim, se o filho dele... personagem é completamente se o filho também. dele tivesse sido realmente aquela pessoa, tadinho, santinho, que aconteceu o que aconteceu, né? Que bonzinho, que tinha sido seduzido por aquela mulher perversa e tivesse mergulhado naquele mar para salvar aquela criança e ela tivesse deixado morrer porque ele estava ameaçando o casamento dela, o que ele estava fazendo era, mais uma vez, fazer com que o filho dele morresse em vão, porque ele estava matando exatamente a criança que o filho salvou. Quer dizer, não tinha o menor sentido ele matar aquele menino. Nada fazia sentido naquele movimento dele. E ele nada. Sabia naquela vingança ele sabia dele. do que estava. Né? Ele Enfim. sabia, quer dizer, porque ele já tinha. E aí eu acho que tem uma falha, para mim, que não sei se é do roteiro, mas pelo menos da direção, da montagem, enfim, do produto final, que é a não participação, o não aparecimento da primeira Sasha, vítima. Da Sasha. Que é a namorada. Que é a primeira. Na verdade, o cara vitimou duas. A Catherine, e primeiro tinha a Sasha. A gente entende, está dito, mas acho legal. Está dito, inclusive, isso. Porque é uma coisa que também me incomoda, em geral, não aqui somente, mas em geral, que é o uso excessivo de narração. Para explicar. Quem é que está narrando? É o roteirista, né? Ele não sabe como. Mas... Então entrou o cara para te explicar, e isso, se eu não me engano, fica muito claro na narração. Eu acho que é uma falha grave, entendeu? Que não é uma dedução de nenhum personagem. A gente sabe que tem uma revolta da família, da mãe da Sasha, contra aquela família da mãe. A gente sabe disso. Isso deixa claro também, tem alguma coisa errada aqui. Olha, mas que vai aparecer lá no final, essa narração, e não aparece direito. Eu queria defender um pouco essa narração, porque ela tem uma peculiaridade que eu nunca vi em nenhuma... É uma narradora que não é ninguém que está ali e que questiona cada pessoa. Eu cheguei a falar, claro. Assim, mas ela fala, é a autora do livro, que está aí te explicando os... Mas ela fala assim, você está pensando que não sei o que lá, mas você quer ir lá, não sei o que lá. É uma coisa muito ela interage com cada um dos personagens. Ela questiona, interage, eu concordo com você, a narração é boa. Ela é outro tipo de narração. Ela não é para tapar buraco, ela não é... Essa minha restrição é Mas eu concordo com você, a Sasha tinha que aparecer. Ela tinha que aparecer, não precisava aparecer muito, podia ser, sabe, 5 minutos é coisa para burro, 5 minutos ela... A voz feminina narrando a história. Mas você sabe qual é só o meu ponto fala desse jeito? Em relação a aparecer a Sasha? Porque é o seguinte, tudo bem. Todo mundo entende, mesmo sem aparecer. Tudo que aconteceu, todo mundo entende e tal, mas assim, lá no fundo, friamente falando, a gente falou sobre isso antes, é uma narrativa dela também. Ninguém presenciou. O que foi que ele fez? Pra ela sair correndo? Ninguém viu. Pois é. Também ninguém viu. Ela tá dizendo assim, eu fui estuprada. Inclusive, o garoto morreu. Mãos dadas com o trem andando. Isso é ela que tá contando. Primeiro, se a Sasha aparecesse dizendo, mas ele me estuprou, tinha um filho. Acabou. O filho foi testemunha. Não, porque Não, o filho não viu nada. O filho viu tudo. O filho viu tudo. Gente, a foto mostra ele viu tudo. O menino, quando criança, tem a última foto. Não, a última foto. E é o negócio do livro. A foto que ela ficou. Série não aparece. Ele vê, quando ele tá queimando as fotos, ele vê que o menino tava no fundo vendo tudo. E o garoto traumatizou, passou isso. E virou um viciado em drogas, se afastou da mãe, não consegue mais falar com a mãe. Porque ele testemunhou. Obviamente ele não entendeu. Ele testemunhou. Não, porque ele bateu nela. Ela não tava ali transando pra mamãe tá com outro cara. Ele tava forçando ela, né? É um menino de 5 anos, não tem capacidade cerebral. Mas ele é a testemunha. Ele é testemunha e foi traumatizado. Tudo isso que você falou, eu tô de acordo. Eu acho que ele é traumatizado. Pra mim, não ficou claro. Completamente não, tem a última lance, a última imagem. E fica muito claro. Mas muito claro, quer dizer, tem várias razões pelo ser traumatizado, mas o impulso inicial, a base ele tá assistiu muito claro. tudo. Ele pega o ursinho,
o coisinha dele, que aparece lá no início do filme. O Kevin Kline leva o ursinho para o hospital. Ele pega e ele sai do quarto. Lembra que ela fala isso? Não, eu deixava o quarto aberto. Ele dormia, mas eu deixava o quarto aberto para ele ter segurança de que eu estava perto. Então ele pega o urso, ouve um barulho, sai para onde está a mãe e aí vem a cena do estupro. Sim, mas vamos lá. Mas marido... ele não tem capacidade de interpretar. É isso, em momento nenhum esse menino revelou isso pra ninguém. Não, mas isso é um choque. Ele nem lembra. Não, ele nem lembra. Ele é perguntado pelo pai e pela mãe. Ele sabe porque ele reage mal. Toda vez é o gatilho pra ele ir de novo pras drogas. É quando eles falam daquilo ali, porque é o trauma dele. Esse pai, da forma que ele tá agindo, né, na posição dele, pai, como aquela mãe, aquela mulher que ele tá vilanizando e tanto, chegar pra ele dizer seu filho me estuprou, ele ia falar, mas conta outra. Agora, a gente tá falando um pouco do Kevin Kline. O que você acha do Kevin Kline desistir de matar o menino? Como solução, assim. Não, ele no final desistiu, né? Ele desistiu, mas esse desistir dele tem um porque tem um momento ali meio quase que espiritual ali, né? Isso, é isso que eu quero que você fale. Que o menino, que é o momento que eu menos gosto ali da narrativa. Eu também. Que é aquela hora que o menino, mãe, é como se ele tivesse meio incorporado por ela, né? Porque ele tá com o casaquinho dela e não sei o quê, que ele meio que... E aí é meio que ele... O que eu estou fazendo? Ele mostra as duas figuras. A história mostra dois homens idiotas. Um casamento ruim. Onde as mulheres tem uma... Ele é o irrelevante daquele casamento. A Leslie Manville tinha uma relação muito doentia, patológica, esquisitíssima com o filho. E ele era relegado ao nada lá. Então, quando ele toma essa vingança, é tipo, eu vou fazer... Ele é tão idiota quanto o outro. Que numa foto decidiu também... Você vê que são dois idiotas falando. E ele pegou essa vingança, que nunca foi dele, porque ele sabia exatamente como ele era, como era o filho, ele era contra, ele achava aquilo estranho, mas ele era como se vou mostrar pra ela que eu sou o homem que ela queria que eu fosse. Mas, na realidade, ele não era o cara que quisesse aquela vingança. Ele sabia tudo, né? Ele quer tudo. Mas ele faz isso tudo. Ele acha uma... Ele abre uma... Ele pega uma chave, abre uma gaveta, uma chave que ele não tinha acesso, que ele descobre depois que ela morre. Ele abre a gaveta que ele nunca tinha aberto antes, e ali ele acha o manuscrito e as fotos. Sim. Ele lê. Então é como se ele tivesse tanto conhecimento da versão da mulher naquele momento. E ele não se questiona, mesmo sabendo... Dos antecedentes, mesmo sabendo. Mas ele não sabe, ele nunca procurou saber completamente. Mas ele sabia que tinha alguma coisa errada. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas ele nunca foi lá e perguntou. Mas o que aconteceu? O que ela disse? Ele pergunta assim pra ela. Mas o que ela disse? Ela disse, não, ela só disse que ela voltou. Mas ele é não, mas ele sabia, escuta, ele sabia por conta da reação da namorada. Aí é que eu falo que faltou esse final com a namorada. Mas ele não foi investigar. Ele não queria saber. Ele não queria investigar. Ele não queria saber. Mas ele faz tudo isso com uma maldade tão grande. Muito maldade. Ele é tão guiado por essa figura da mulher dele, mas com uma maldade, inclusive assim, até naquele um ponto que eu questiono um pouco também, como é que ele entrou nesse diálogo com um menino pós-adolescente. Aquilo ali eu também acho frágil. Um velho, assim, entrando com uma... menino, como é que o menino caiu na... É um pouco um diálogo de internet que fica muito difícil. Aquele diálogo não duraria muito. Ele é o professor... Tudo bem, tem essa parte. Ele é um professor. E ele lida com os caras. Eu pensei nisso para amenizar um pouco. Mas tudo bem. E ele tem ali um assessor. Repara que ele trouxe o cara craque. Não, isso não tem essa importância toda. Para montar o Instagram. Eu estou falando que nessa cena fica clara a maldade mesmo, né? A maldade ali, passo a passo da maldade. Ele é um cara que, no fundo, também perdeu tudo. Ele perdeu a mulher. Não tem nada mais a perder, né? Ele não tem mais nada a perder. Ele tá no fim da vida dele. Ele tá castrados. Os dois eram dois homens castrados que resolveram. Entendeu? Mas com diferença, né? Porque o professor perdeu, como você falou, perdeu o filho primeiro, aí mudou aquilo, porque a mulher aí mesma que mudou completamente a vida, né? Sim. Ele viu a mulher defiar e ele no final ele meio que enche o saco dos alunos, né?
ele manda uma mensagem politicamente incorreta, ou dá uma bronca. Ele é chamado à direção. Ele é chamado à direção, tem uma queixa da mãe, o diretor, que é amigo dele, fala: não basta você pedir desculpa, eu não vou pedir desculpa coisa nenhuma, entendeu? Vou me aposentar, e aí ele se aposenta, e aí depois de aposentado, depois de chegar, bom, agora em casa eu tô ferrado, o que eu vou fazer? Que ele descobre as fotos, o livro e tal, e aí tem um novo objetivo de vida, e que essa maldade fica muito clara. Mesmo ele sabia, porque ele sabia dos problemas envolvendo a namorada. Ele podia não saber detalhes, mas ele sabia que tinha algum problema, porque aquela namorada não aparecia no momento em que o corpo do menino vem, aquele amor, aquele relacionamento tão... E cadê? Sumiu? Não apareceu nem no enterro. Porque pelo livro, pela história que a mãe conta, ela não saiu, ela voltou da Itália para Londres porque uma tia morreu. Vinha o funeral da tia querida. Ponto. Claro, perfeitamente. Pegou o trem. Aliás, lembra da despedida? Não tem? Só que depois fala que a tia nem morreu. Aliás, é uma despedida super cinematográfica. Não, vai de mão dada pela janela. Tipo o cara indo pra terra e a moça, só que é o inverso. É ela que tá indo embora. E por que ela não aparece quando ele ela não aparece? Morreu. Você saca de cara, fala, aqui tem alguma coisa. Aquela hora que ela desliga o telefone e quebra o telefone. Ali você fala, porra... É uma personagem importante pro desfecho da história, mas que não aparece no desfecho da história, mas a narração te explica. E a outra coisa, como bem lembrou a Ana, a gente vê que é o menino pequeno na foto. Mas quando ele essa é a grande surpresa. Essa é a surpresa do livro. Ele só repara nisso quando ele já está queimando as fotos. Que é a surpresa. Eu pensei que você não tinha visto ainda. Você está vendo que não precisa nem assistir mais a série, né? A gente já contou tudo, né? Não. Ele falou que essa série já está em cartaz há mais de um mês. É muito pouco para a maioria das pessoas. E é muito interessante também que eu acho muito bacana assim no roteiro, quando ele, marido Robert, né? Pergunta a ela, mas por que você nunca contou? E a resposta... Gente. Você viu qual foi o problema? Ela deixou a chave na porta. Como é que ela explica que ela não fez isso de propósito? Não. A resposta dela é muito interessante, né? Quando ela diz porque ele morreu. Claro. E ela... claro. Não, e ela diz porque você sempre que olhasse para mim... Claro. Ia ver essa história. Ia ver esse estupro. É perfeitamente. E eu me dou o direito. Estranho seria se ela chegasse. Porque a história aconteceu comigo. Lá do Mar Adriático, onde ele estava, no Mediterrâneo, não sei, naquele balneário italiano, se ela chegasse em Londres com um menino morto, enterrado, com um casal arrasado, os pais, e chegasse dizendo, não, esse cara não é um... que ninguém sabia de nada. Porque essa história foi criada pela mãe e só foi revelada 25 anos depois, não a história, a criação da mãe. Então, para ela, é o seguinte, o rapaz tinha morrido, sim, tudo voltou, o que ela vai fazer? Ela não tem nem o que acusar. Porque você não pode processar quem já morreu. E não é só isso. Olha, para mim, a história da mãe fazia todo sentido. A mãe criou, eu não tô... Não. Você tem razão, a mãe criou o que ela quis criar. Porque também era factível que ela... Ela é mãe. O cara estava obsessivo querendo ir para Londres, estragar a vida dela com o marido e tudo. Estou falando da vida fictícia que a mãe criou. E aí ela olhou assim, alguém pode olhar, ver, se eu estou vendo que ele está se afogando, alguém pode ver e salvar, eu não vou me sentir culpado. É exatamente o que acontece, né? Exatamente o que acontece. Aí você, deixa eu ir embora, minha vida continua. Obviamente, não é só ela que percebia que eu tive uma aventura e vou voltar para casa. No lugar onde tem não sei quantos salva-vidas, não sei quantas pessoas, que ninguém ia ver. A praia estava cheia, por que ela é a culpada? Não, claro. E também, e não contar, e também se dar o direito de ter essa privacidade dela, aconteceu com ela. Assim, eu tive uma aventura, vou voltar para casa. Ela nunca soube que o filho tinha visto. Ela não sabia. Então, para ela também, porque tem isso também. Eu vou contar esse negócio, eu vou criar um problema. Para quê? Para quê? Já estava solucionada. Eu vou ser acusada de. Não é bem assim, como a história que a mãe criou, né?
confirma que ela seria acusada. Tem a história da chave que ela deixou. Tudo isso é contra ela, porque então, isso que é o grande problema de toda mulher. Tudo isso é contra ela. Tem que justificar. E sem a quem punir, porque o rapaz tá morto. Então, e o pior... Ela ia só passar pela humilhação. Não, e o pior... E ainda ia ter gente que ia dizer covarde, porque tá acusando o cara que não tem como se defender. Exatamente. E o pior, Imagina, e o pior, não contar nada. E o pior é aquilo, eternamente, pra sempre. Toda vez que alguém olhasse pra ela, falava, foi estuprada, coitada. Gente, e trauma é trauma. Pra que cada um porra? tem que lidar da sua Entendeu? maneira. Não ela não tinha a menor obrigação de contar pra ninguém, que é o que ela fala. Que os caras, mas por que você não fala? Não tem obrigação, não vou justificar, que é uma pressão de sociedade. Que é, por isso, que é uma coisa que eles mostram que a gente pode pegar e aplicar pra história. Você vê que é exatamente isso. A foto não diz nada. Não. Porque se você olha aquela foto, é impossível ela não ter feito aquilo numa coisa erótica com ele, e não foi. E a foto não dá. Se olhar essa foto, você não veria que ela estava passando pelo que ela estava passando. Então, você não é nem a imagem que vai te dizer nada. E a obrigação dela ter que responder para todo mundo, porque querem que ela se coloque. E ela fala, não quero falar. E você não tem mais esse direito na sociedade de ter a sua intimidade. Você não pode, você não quer falar. Ela não quer falar. É o direito. Aquela atriz que faz ela jovem é alguma coisa do Vincent D'Onofrio? É filha do Vincent D'Onofrio com a Greta Scacchi. Isso. E foi casada com o Champagne. É linda demais. Foi casada com o Champagne. Mas ela não tá botando o nome dela. Ela é a cara da mãe dela. Como o D'Onofrio. Ela tá botando nem da Greta Scacchi. A Leila George. Ela não usa o nome nem do pai nem da mãe. Ela é a cara da mãe dela. Eu acho que a gente falou o que você deve saber um pouco, mais até do que... Eu vou contar uma historinha pessoal. Quando eu era pequeno, tinha a idade daquele menino, eu deitei num bote e as ondas me levaram também. E aí você eu só não sei se meus pais tinham uma história daquelas. Isso eu nunca vou saber. Mas é isso, gente. Até semana que vem.